que você recebesse com uma salva de palmas o pastor Caio. Boa noite. Ei. Boa noite. Agora já boa noite, né? Início de noite. Vocês estão bem? Quanto sentiram a presença de Jesus na hora da adoração? Foi realmente poderoso, né? Antes de começar a trazer algo que eu senti no meu coração aqui para você, eu quero te contar algumas histórias. E histórias bem engraçadas. Eu não sou piadista, não sou bom igual o pastor César, de contar uma boa piada, mas eu quero contar para você a palavra que me moveu até aqui. 2008, nós estávamos num processo de transição, eu e minha esposa, que na época não era esposa, era só a minha noiva. E 2008, a gente sentindo no coração que Deus ia mover alguma coisa, ia nos transicionar. Eu nem sei, Esdras, se você vai lembrar disso, mas Deus me deu 2 nomes. Finalzinho de 2008. Deus me deu um nome Esdras e me deu um nome Teófilo. E eu me lembro que eu fui para a Bíblia, li o livro de Esdras inteiros. Não fez o menor sentido. Nada a ver, nada a ver. Li sobre Teófilo na Bíblia, falei, não fez o menor sentido. Eu me lembro que isso foi numa quinta-feira. Eu chamei minha sogra, falei que não era minha aspirante a sogra, até então não era, mas ali chamei minha sogra, pastor Antônio, e falei assim, carinhosamente eu chamo ela de Tonha. Eu falei assim, Tonha, Deus me deu 2 nomes, não está fazendo o menor sentido. E aí o Senhor falou com ela assim, olha, é o seguinte, chama ele então e leva ele para o lugar onde você está frequentando. Gente, Taubaté a São Paulo são 2h30, então não é nada fácil. E ela falou, domingo você vai numa igreja comigo. Fomos para lá. Quando eu pisei nesse lugar, o Senhor tocou no meu coração sobre uma casa, sobre ali sendo uma casa. Mas o mais interessante é que o nome Teófilo e Esdras continuou não fazendo sentido. Tinha um cabeludo, bem cabeludo, no teclado, e ele ficava assim no teclado. E eu falava assim, cara, que japonês é esse maluco, velho? Lá no teclado e fazendo assim, cabeludão. Chegou o final do culto, a minha sogra falou assim, eu tenho que apresentar 2 pessoas para você. E chamou aquele japonês, estava lá cabeludão, ele tinha um cabelo bonito, gente, eu não sei se vocês lembram uma época bastante tempo atrás, tá? Hoje já não está mais condizente com isso. Mas, há muito tempo atrás, e aí ela me chamou e falou assim, eu preciso te apresentar 2 pessoas. E uma dessas pessoas, ela falou assim, está aqui o Esdras que você estava procurando. E ela me apresentou também, na ocasião, o pastor Teófilo. Ali, Deus falou no meu coração, aqui é a sua casa. E na época nós estávamos juntos, né, César, na Monte Sião. E nesse período, quando o Senhor traz essa palavra no meu coração, a única coisa que eu falava e perguntava para Deus é assim, o que eu vou fazer para estar nesse lugar? O que eu quero trazer com isso é, quando uma palavra de Deus move o teu coração e move a tua vida, ela primeiro precisa trazer convencimento a você e nortear o teu caminho. A segunda coisa que começa a alcançar é a tua casa. A tua família é transformada pela palavra de Deus que vem ao teu ouvido. O terceiro lugar que ela começa a conectar é a tua igreja. Ela começa a mover a tua vida e começa a alcançar a igreja que você está. E o quarto ponto, ela começa a alcançar uma cidade. Eu nunca entendi o porquê ir para São Paulo. Foram 5 anos. 5 anos, todos os finais de semana. Nós íamos às sextas-feiras, dormíamos na casa de pessoas lá da igreja, ficávamos sexta, sábado e domingo, acabava o culto domingo à noite, voltávamos para Taubaté mais 2h30. A gente sempre orava para Deus transladar a gente e a viagem de 2h30 ser 10 minutos. Não aconteceu. Mas valeu a pena cada minuto que nós nos lançamos a uma palavra. O que eu quero trazer para você aqui hoje é que Deus está movendo uma palavra sobre o teu coração, Deus está movendo uma palavra sobre o teu espírito, para que a partir dessa noite você venha a nortear a tua vida por aquilo que o Senhor vai começar a falar com você. Mas,
pastor César falou isso aqui, mais do que o Senhor é capaz de fazer através de você. A maior preciosidade é aquilo que Ele é capaz de fazer na sua vida. Mas saiba de uma coisa, aquilo que Ele faz em você vai alcançar a tua casa, vai tocar a tua igreja, Caminho Santo, e vai transformar a cidade de Jundiaí. Isso que nós cremos numa igreja que discipula cidades, nós cremos numa igreja que discipula nações, e você é essa pessoa que vai trazer transformação sobre essa terra. Você é o estandarte de Deus sobre a cidade de Jundiaí. Quando pastor César e pastora Pamela são plantados nessa terra, é para que Deus levante um estandarte sobre essa cidade, sobre essa região, e você faz parte disso. Eu quero também compartilhar com você uma coisa muito legal. Uma das intercessoras que ora por mim, e ela falou assim, pastor, você está indo ministrar numa igreja, né? Que Deus abra os céus, que Deus derrame sobre você, mas eu tenho uma palavra para a igreja. Eu tenho uma palavra e talvez faça sentido. E ela me escreveu assim, não mais salas, mas a partir de agora um salão. Ela não sabe, aguenta aí, ela não sabe que vocês se reúnem num hotel e numa sala. O que eu quero trazer para você é que uma palavra é capaz de nortear a tua história. Eu estava aqui 10, 15 minutos antes de começar esse culto, e eu chamei a pastora Pamela, pastor César, e falei assim, lê isso aqui. Cara, isso aqui é muito de Deus, porque há 10 minutos antes ele estava me mostrando a sala dos kids, a sala dos voluntários, a outra sala, esse salão, e ela me manda a seguinte mensagem, não mais salas, mas sim um salão. Vocês estão plantados sobre essa terra para gerar transformação. É muito potente o que Deus está trazendo. E eu senti isso nitidamente na hora da adoração. Irmãos, a gente sente, quando a gente vai ministrar, eu ministro em alguns lugares, a gente sente o mover, a gente sente, às vezes, quando está um pouco difícil, e desde a primeira canção, na verdade, desde quando a gente estava passando o ensaio aqui, deixa eu te contar, a gente não tinha ensaiado com a banda, parecia que o Espírito Santo tinha feito a conexão entre nós, né, James? E de repente que parecia que eu estava ministrando na Terrila, com os músicos que estão sempre do meu lado. Sabe o que é capaz de fazer isso? Fala, unidade no Espírito. É isso que Deus faz. É isso que Deus vai fazer entre o time de voluntariados. É isso que Deus vai fazer no time de adoração. É isso que Deus vai fazer no time de líderes. Você que lidera a área executiva. Você que lidera ministérios. Unidade no Espírito é a beleza que gera transformação na cidade. A partir do que o Senhor vai fazer em nós, vai começar a trazer sobre a cidade de Jundiaí. Tá comigo? Então você perceba que a unidade que Deus vem trazendo. Existe uma história? É claro que existe. Nós fomos ordenados juntos. Nós passamos um ano de muito trabalho, de muito suor. Um ano, eu brinco, de probatório, até que Deus selasse sobre as nossas vidas uma ordenação pastoral. E hoje nós estamos aqui, diante de vocês, pastor César e pastora Pamela, diante da Caminho Santo, eu e pastora Ju, diante da Terrila. Tudo, sabe por conta do quê, irmãos? Por conta de uma palavra. Não é por arranjo humano, não é por conivência ou porque é o mais fácil, mas foi porque Deus trouxe uma palavra. Por várias vezes eu me questionava, Senhor, por que eu não me mudo para São Paulo? Olha a dinheirama que eu estou gastando todo fim de semana. Sabe o que é, irmão? Você chegar e falar para os irmãos assim... Na verdade, eu nunca precisei pedir, glória a Deus por isso. Mas os irmãos falavam, não, vem dormir na minha casa. E eu me lembro que, nesse período, teve uma senhorinha, a avó Ondina, e ela chegou para mim e falou assim, ó, você e Ju têm um quarto aqui no meu apartamento. Ela me deu a chave, nós ficamos 3 anos morando no apartamento dela aos fins de semana. E eu falava, Senhor... Por que eu não vou para São Paulo? Por que eu não venho para cá de vez e mudo? E o Senhor falava, eu tenho uma palavra para você sobre a cidade de Taubaté. Deus, mas pode vir alguma coisa boa de Taubaté? Pode ter alguma coisa boa em Taubaté? Eu sei que você lembrou da grávida. Eu sei. Eu sei que você lembrou do Batman. Eu sei. Do parkour. Eu sei também. Se você não lembra, aí agora você vai pesquisar para você ver. E eu falava assim, Deus, será que
o que acontece? Eu não tenho nada aqui além dos negócios e família, mas nada me prende. Sabe o que te prende, irmão? Sabe o que te prende no caminho santo? Uma palavra. Sabe o que te prende em Jundiaí? Uma palavra. E se você está assim, eu tenho sonho de sair daqui, mas nunca saí, começa a abrir os teus ouvidos espirituais. Talvez Deus esteja selando uma palavra de avivalista, de transformador para essa terra. E você está assim, eu quero sair, Deus, eu quero que você fique. E eu quero sair, eu quero que você fique. Quantas vezes eu me questionei, Senhor, me leva daqui. E o Senhor, não, eu quero você aqui. Eu me lembro que quando eu entendi isso, eu falei, então tá bom. Então aos fins de semana eu vou para São Paulo, mas durante a semana eu faço o quê? Aí eu falo com Esdras. Esdras, eu quero uma RD em Taubaté. Eu quero uma RD lá, eu quero uma RD lá. E aí nós começamos, assim como vocês, nós começamos com 5 pessoas dentro de uma garagem. E aí nós fazíamos um culto mensal, e de repente esse culto não cabia mais, e de repente nós fomos para um local, e de repente a terrila aconteceu. Talvez você esteja se perguntando, o que significa terrila? Você se perguntou isso? Sim. Terrila significa um novo som. Em Salmo 100, verso 4, fala que nós entramos pelos átrios do Senhor com um novo cântico. Esse novo cântico, a palavra que designa isso, chama-se terrila. Assim como salmo significa terrilim, uma junção de vários cânticos aprendidos, terrila é um cântico nunca antes aprendido. É aquilo que flui do teu coração para o coração de Deus. E eu quero que você abra comigo em Isaías capítulo 60. Uma palavra, irmão. Uma palavra é capaz de mudar toda a nossa realidade. Isaías capítulo 60, verso 1. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Levanta-te e resplandece, ó caminho santo, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor já nasceu sobre ti. Guarde aqui um pouquinho. Perceba que a conjugação desse verbo não é algo que acontecerá ou que vai vir do futuro ou esteja acontecendo. É algo que já nasceu, já é uma promessa sobre caminho santo. Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor já está, já nasceu, já veio sobre cada um de vocês. Pois as trevas cobrirão a terra, e a escuridão cobrirá os povos, mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz, e reis para o esplendor da tua aurora. Levanta e olha ao redor, todos esses se ajuntam e vêm a vocês. Teus filhos vêm de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e estarás radiante, o teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão até você. Você crê que isso é uma palavra profética para você? Repete isso comigo. A glória do Senhor já nasceu sobre mim. Irmão, a glória do Senhor já é nascida sobre você. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando Jesus na cruz fala assim, está consumado. Quando ali acontece isso, o véu do templo se rasga de cima a baixo, e aquilo que era o lugar da manifestação da glória de Deus, o Santo dos Santos, aquilo que representava a presença do Pai, ela é transferida, no ato que Jesus fala, está consumado, ela é transferida para o nosso coração. Então entenda o poder que você carrega dentro de si. Entenda a glória que já nasceu sobre você pelo sangue do Cordeiro, que hoje te cobre, te purifica, te justifica, te santifica de todas as coisas. Uma palavra. E quando nós entendemos essa uma palavra, nós nos movemos por ela. E nós somos transformados, a nossa casa é alcançada, a nossa igreja é abençoada e a nossa cidade é totalmente transformada. Irmãos, eu oro por Taubaté todos os dias hoje. Você pergunta para mim, você quer sair de lá? Jamais.
Não saio por quê? Porque um dia Deus abriu os meus olhos para um resplandecer daquilo que Ele fará em Taubaté, e eu não arredo o pé de lá até que eu veja as promessas de Deus cumpridas sobre aquela cidade. O mesmo você tem que ser com Jundiaí. Eu não arredo o pé, você que é da região também, não necessariamente da cidade, mas você está aqui. E saiba de uma coisa, se você está aqui, primeiramente você vai ver essa cidade sendo transformada. Vai alcançar a tua, mas você vai ver algo poderoso acontecendo aqui. Nós vamos ver algo poderoso acontecendo aqui. Reis virão, finanças virão, os olhos virão, os filhos virão, todos virão e falarão, o que é que está acontecendo, na Caminho Santo? O que é que está acontecendo lá? É inevitável a manifestação da glória sobre os corações daqueles que amam a Deus. É inevitável a manifestação da glória de Deus sobre esse lugar, sobre a sua vida e em qualquer lugar onde, como igreja, a união dos santos, estejamos juntos, posicionados para adorar ao Rei. Será inevitável a transformação que nós causaremos. Transformação espiritual, transformação física, transformação mental, transformação em todos os aspectos da vida humana, através da tua vida, porque hoje você vai se decidir se mover por uma palavra. Fala, uma palavra. Irmão, é isso que você precisa ter, uma palavra. Abre comigo em 1 Reis, capítulo 19. Uma palavra. Uma palavra muda toda a nossa realidade. Uma palavra é capaz de transformar toda a nossa história. Primeira Reis, capítulo 19. Abre aí comigo. Antes da gente ler, eu quero te dar um paralelo do que está acontecendo aqui. Quando o profeta Elias, ele chega diante dos profetas de Baal, cara, ele mata todos os profetas de Baal. Um pouquinho antes, no verso 17 e 18, ele fala assim, vocês querem combater comigo? Então vamos lá. Pode fazer aqui o altar do sacrifício. E eu digo mais para você. Vocês que estão aí fazendo o altar do sacrifício, pode cavar, pode fazer uma cova ao redor de todo o sacrifício e enche de água. Enche de água porque o meu Deus virá com fogo do céu, consumirá o sacrifício e irá pegar para si toda a água de dentro dessa cova. Eu pergunto para você uma coisa. Quem foi que falou para Elias fazer um buraco e encher de água? Foi Deus? Fala, não. Não foi Deus. O próprio Elias, sabendo quem ele era em Deus, ele chega e fala, pode cavar aí. Pode colocar água aí, porque o meu Deus virá. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, o Senhor vela pela palavra decretada. Assim como as Escrituras dizem que a minha palavra não volta vazia, assim como a chuva desce do céu e não volta para lá, assim como a neve cai do céu e não volta para lá, assim são as minhas palavras que não voltam vazia, mas alcançam o fim para o qual elas foram lançadas. Irmão, a tua palavra tem poder. E um dos alertas que eu quero trazer para você aqui hoje é cuidado com o que você declara. Porque a tua palavra não volta vazia, mas ela alcança o fim para o qual ela foi lançada. Por isso eu temo diante da maledicência. Por isso eu temo diante de rodas de escarnecedores. Por isso eu temo diante de situações aonde não se promovem a Cristo, porque eu não quero que as minhas palavras alcancem o lugar aonde não deveriam estar. Mas quando ela alcança, assim como Elias, fala, eu sei quem meu Deus é. Pode falar lá para o prefeito da cidade de Jundiaí, que chegou transformação a essa cidade. Pode avisar, porque o meu Deus virá com poder e glória, e irá transformar toda e qualquer situação dessa cidade. A pobreza vai ser erradicada, a prostituição será erradicada, o abuso infantil será erradicado. Por quê? Porque agora tem um povo santo que ajoelha e ora e fala, Senhor, me dê as tuas palavras para que eu possa declarar bênçãos sobre o lugar aonde eu estou plantado. Mas o mesmo Elias, que foi usado e ousado para chegar e falar,
pode colocar água aí, que o meu Deus virá. E sabe o que Deus faz? Deus vem, consome o sacrifício, pega toda a água e acaba com os 40 profetas. Acaba com todos aqueles caras que se levantavam contra Deus. Aí a gente chega aqui no verso 19. Capítulo 19, perdão, verso 2. Então, depois de todas essas coisas, Jezabel, eu estou em 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem, se até amanhã, a esta hora, eu não houver feito com a tua vida, como fizeste com os profetas de Baal. Verso 3. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, e sentou debaixo de um arbusto. Segura aí comigo. Arbusto aqui no original significa zimbro. Não sei se você conhece um pé de zimbro, mas um pé de zimbro é tipo um pé de jabuticaba. A fruta do zimbro, ele é um arbusto mais ou menos aqui de uns 2 metros, e você conseguia se aconchegar debaixo dele, para se proteger do sol ou para se proteger da chuva, mas principalmente para comer do zimbro. Eu vou usar aqui a jabuticaba. É como se você entrasse debaixo de um pé de jabuticaba para ficar pegando e ali se alimentando. Sabe o que o Senhor falou comigo? Um homem que tinha vivido sinais sobrenaturais, tinha visto o poder de Deus agindo sobre a vida dele, diante de uma palavra, ele não se acudiu, ele não se arredou, diante de 40 profetas, diante de todos os profetas de Baal, mas porque Jezabel trouxe uma palavra, que até o final do dia eu faça contigo o que fizeste com os profetas. E sabe o que esse homem faz? Irmãos, é Elias, é o cara. Se aconteceu com ele, pode acontecer com a gente. Esse homem, ele sai de um mover espiritual e sabe o que ele faz? Ele volta para debaixo do zimbro para se alimentar daquilo que é natural. Ele se posiciona naquilo que é humano, naquilo que toca só o físico dele. Ele poderia falar, Senhor, que haja aqui pão, que haja aqui tudo. E Deus sabe o que faria? Não chegou a fazer um pouquinho antes? Consumir todo o sacrifício, bastava a declaração de uma palavra para que Elias pudesse ver mais uma vez o sobrenatural. Mas uma palavra de Jezabel faz esse homem recuar. Deixa eu falar para você, Caminho Santo, não recue. Não recue. Não recue diante das palavras de impossibilidade. Não recue diante das palavras de homens. A voz que precisa ser audível aos nossos ouvidos é a voz de Cristo Jesus. Homens são homens. Pessoas são pessoas. O Satanás já está debaixo do teu pé. A única voz admitível sobre as nossas vidas é a voz de Cristo. E aí você tem que olhar para isso e falar, eu não vou me submeter, uma vez que eu conheço o sobrenatural de Deus, a me recuar e a voltar a viver debaixo da minha humanidade. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui, aquele homem espiritual sai da postura do espírito e entra no lugar da natureza adâmica, e pegando daquelas frutinhas. E o texto continua dizendo, ele sentou debaixo do zimbro, do arbusto, e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Deixa eu trazer aqui a palavra original para adormeceu. No original ele se prostrou de profunda angústia. Ou seja, muito próximo aqui a alguém que estava apresentando depressão. Claramente, alguém que estava prostrado diante de uma notícia, diante de algo que a ele o abalou completamente. E ele se volta nesse lugar, se alimentando daquilo que é natural. E ele fala, Senhor, toma a minha vida. E sabe o que Deus traz para nós? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Depois a gente vai voltar para 1 Reis 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. 2 Coríntios 4, 8. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Hoje eu estou aqui para legitimar o que você está sentindo. E ok você está sentindo o que você está sentindo. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo nos traz como direção é: você pode estar sentindo o que você está sentindo, mas a realidade do céu não fará com que você permaneça nesse lugar. Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Esse termo destruído, eu gosto muito de pesquisar as coisas no original. Esse termo destruído, no original, era um termo de guerra, que fala: se você perdeu essa batalha, você retrocede, se reorganiza o teu exército e volta novamente para a batalha. O que ele está nos ensinando aqui com esse termo é: você pode estar abatido, recua um pouco, se ajusta, mas não abaixa a sua guarda, volta para lutar. Você foi chamado por Deus mais que vencedor. Quando a palavra fala que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade é capaz de te separar do amor que está em Cristo Jesus, ele está falando: olha, eu legitimo o que você está sentindo, mas nesse lugar você não pode ficar. E aí quando Elias, volta lá para 1 Reis 19 comigo. Então quando Elias sente isso, ele recua debaixo de um arbusto e ali ele fica, pedindo para si a morte. 1 Reis 19, volta lá comigo, verso 5. Então, o anjo do Senhor lhe tocou e disse: levanta e come. Toca aí o ombro do teu irmão aí, toca aí. Sentiu? Literalmente, certo? Imagina você, no lugar onde você se encontra hoje. Eu não sei se isso está sendo transmitido, mas se for também para quem... Não, para o alcance que isso tiver. O lugar onde você se encontra hoje, talvez no teu espírito num quarto escuro, talvez em profunda angústia. Sabe o que acontece hoje com você? O Espírito Santo toca o teu ombro e fala assim: levanta e come. Sabe por quê? Caminho Santo tem alimento. Caminho Santo tem algo para te entregar. Isso que está acontecendo aqui, essa reunião que Deus proporcionou que nós tivéssemos aqui, se chama pasto verdejante. E aqui você encontra o alimento necessário sobre a sua vida, sobre o teu coração. Quando ele fala: então o anjo do Senhor tocou e disse: levanta e come. Verso 6. Ele olhou a cabeceira e havia um pão assado. Vocês estão comigo? 1 Reis 19, verso 6. Então ele olhou a cabeceira e havia um pão assado na brasa e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, o que aconteceu? Deitou-se novamente. Espera aí, pensa comigo. O anjo toca teu ombro, você levanta a cabeça, tem lá a pizza que você mais gosta, assada na brasa, quentinha, e uma botija de água fresquinha para você. Cara, sem olhar aquilo lá, hoje, lendo essa história, eu iria pensar assim: o que é que eu estou fazendo debaixo do pé de zimbro, comendo jabuticaba? Se o meu Deus, que é fiel e que cumpre a sua palavra até o fim, me faz levantar os olhos e ver um pão sobre brasas e água para que eu levante e coma. Deixa eu te falar algo. Nunca faltará sobre você o pão vivo que desceu do céu, a brasa do Espírito Santo e a água que limpa e purifica a tua vida. Nunca faltará. O que você e eu precisamos entender, que esse alimento é aquele necessário que vai fazer você se fortalecer, levantar e resplandecer a glória do Senhor aqui, nessa terra, nessa cidade, nesse lugar, sobre a sua casa. E o texto fala: depois de tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Verso 7. Então o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe disse. O que disse? Levanta e come, porque a viagem será muito longa. E ele se levantou, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe.
Segura aí um pouquinho. Olha que interessante. O mesmo alimento na segunda vez, o pão sobre a brasa e a água, o mesmo alimento que na segunda vez dá força para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Não é o mesmo alimento que estava quando ele levantou os olhos no verso 6 e viu o mesmo pão, brasa e água. Ele come daquele mesmo alimento proporcionado pelo anjo, mas da primeira vez ele volta e deita de novo. Eu quero trazer algo aqui para você. Se você não se mover pela palavra que Deus está trazendo, não virá um anjo no cavalo branco e falando, vamos comigo? Se você falar, eu não vou, não tem o que te faça sair do lugar. Se você não falar para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não tem palavra que te faça sair do lugar que você está. Por isso que o Senhor está trazendo para nós aqui hoje, Caminho Santo, levanta e resplandece, porque a comida, a bebida e o fogo do Espírito já estão aí. Só não se alimente e volte para a tua casa amanhã, da mesma maneira, na mesma perspectiva, com a sua ótica terrena. Salmos vai nos ensinar, levanta os meus olhos para o alto, para o monte, de onde me vem o meu socorro. O mesmo salmista que escreve, não confio em carros, não confio em cavalos, mas a minha confiança está em Ti, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós vemos isso, eu não sei você, mas eu fico constrangido. Senhor, quantas vezes eu tenho vindo à igreja, quantas vezes eu tenho me alimentado de uma palavra preciosa e poderosa que Deus traz, e eu volto para o mesmo lugar da minha humanidade e da minha carnalidade e continuo parado e paralisado no mesmo lugar. Na segunda vez que o anjo toca Elias, e aí ele levanta os olhos, a cabeça, e ele vê os mesmos elementos, pão, a brasa e a água. Ele levanta, ele come, e o anjo fala para ele assim, come, porque a sua viagem será muito longa. Eu falo para você hoje aqui, come, porque o destino que Deus tem para vocês é muito longo. Come, porque não é um projeto para 1 ano, não é um projeto para 5 anos, nem sequer um projeto para 10 anos. O que o Senhor está estabelecendo em Jundiaí, eu tenho orado por vocês já há algumas semanas, e eu sinto isso no meu espírito, que Deus está estabelecendo nesse tempo, nessa terra, ecoará por muitos e muitos e muitos anos. Só que não adianta você achar que você está... Não adianta você achar que você vai conseguir caminhar essa caminhada com snacks. Sabe o que é snacks? Eu fui ali na sala do lado, tinha ali um chocolatinho, tinha ali uma balinha, tinha ali um cafezinho. Você não vai conseguir caminhar a tua caminhada completa. Tudo aquilo que o Senhor já tem para derramar sobre a sua vida, comendo snacks. Você precisa levantar os teus olhos e ver que há pão, que há brasa e que há água para você disponível. E isso dá força para Elias, César, caminhar 40 dias e 40 noites. Até onde? A palavra vai falar que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Sabe o que significa Monte Horebe? O monte da presença de Deus. O lugar onde o Senhor queria falar com ele. E ele fala, você vai caminhar, a sua viagem vai ser longa e você vai chegar até Horebe. Aí eu quero que você continue comigo. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Verso 8. Ele se levantou, comeu e bebeu, com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Fala, repete comigo, ele chegou. Chegou, não chegou? Ele chegou até Horebe, o monte de Deus. Verso 9, ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. Segura aí um pouquinho. Você já viu alguma caverna no alto do monte? Eu nunca ouvi alguém me dizendo que tem uma caverna no cume do Everest. Eu nunca vi alguém me falando que tem uma caverna no Monte Aconcagua. Eu nunca ouvi que tem uma caverna no alto do monte. Então, olha que interessante, quando a gente lê essa palavra, a gente percebe uma coisa. Elias chega até a presença de Deus, mas ele teme algo e ele desce para se esconder mais uma vez.
Quantas vezes você e eu temos nos escondido diante da manifestação da presença de Deus? Nós somos aqueles que descemos e ficamos arredio. Quantas vezes ficamos com medo de uma palavra profética? Quantas vezes ficamos com medo de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de conhecimento? Porque, Senhor, não, eu não. Mas esse é o lugar de Horebe, o monte de Deus. E aí ele fala aqui, verso 9, ali ele entrou numa caverna, aonde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, o que fazes aqui? Em outras palavras, Elias, sai desse lugar, porque nesse lugar eu não vou falar com você não. Eu já te fiz se alimentar a primeira vez, você deitou. Eu já te fiz alimentar a segunda vez, você andou 40 dias e 40 noites até o monte da minha presença. O que é que você está fazendo escondido aí dentro? Hoje eu quero falar aqui para você, o que é que você está fazendo escondido onde você está? Esse lugar precisa de você, meu irmão. O que é que você está escondido diante da palavra? Que se eu perguntar aqui, um por um, qual é a palavra que Deus tem sobre a sua vida, eu garanto para você que na próxima uma semana a gente transforma essa cidade por completo. Jesus com 12 causou uma revolução. Imagina a gente aqui com um pouco mais de 100. O que é que nós não somos capazes de fazer? Hoje eu te pergunto, por que diante da palavra de Deus você está se escondendo dentro da caverna? Aí aqui eu brinco que faltou só o galo cantar, né? 3 vezes. Cara, 3 vezes o anjo do Senhor falando com esse homem. Irmãos, é Elias. Tá ligado, Elias? Mas ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não se preocupa não, eu estou com você ali também, mas o que eu tenho para você é os altos lugares. E isso não é uma teologia triunfalista que quer falar para você que você tem que ser o cara, não, mas você tem que ser a representação máxima de Cristo sobre essa terra. E aí você estará carregando em si, consigo, poder e autoridade para transformar nações. Nós somos esses, irmãos. E aí a palavra continua. Verso 11, Deus disse, Elias, vem para fora e sobe o monte do Senhor. O que Deus está falando para mim e para você hoje é, vem para fora. Sabe quando Jesus chega e Lázaro já estava apodrecendo, e as suas irmãs falam, Senhor, já faz alguns dias, já cheira mal. E o Senhor fala para ele assim, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Hoje Deus chama a mim e a você e fala, Caio, vem para fora. Por que é que você está se escondendo dentro desse lugar escuro? Dentro de um lugar escuro, nós não conseguimos ver direito. Dentro de um lugar escuro, nós não conseguimos ter clareza total de onde nós estamos caminhando. Dentro de um lugar escuro, você mal sabe quem você é e a grandeza que Deus te chamou para ser. E hoje o que Deus está falando para mim e para você, vem para fora. Vem para fora. O alimento já está aí, cara. O pão já está ali. A brasa já está ali. A água já está ali. Você não precisa mais de nada. Eu sou o teu alimento. Eu sou a chama que queima no teu coração. Eu sou a água viva que transforma a tua vida. Você não precisa mais de nada. O que você precisa já está aqui. É Cristo, o pão vivo que desceu do céu, é o Espírito Santo, a brasa viva, é a água do Senhor, aquela que te purifica. Já está aqui. Mas isso não está dentro da caverna. Isso está fora. O chamado do Espírito Santo para mim e para você hoje é, vem para fora. E algo mais poderoso, vai comigo lá, deixa eu achar aqui. Verso 19. 1 Reis 19, 19. Antes de você ler comigo, deixa eu só te falar algo aqui. Quando você se posiciona, quando você se move nessa palavra que Deus te deu, eu quero trazer o que eu comecei falando. Transforma a tua vida, transforma a tua casa, transforma a tua igreja e transforma a tua cidade. Então entenderam a sequência? Minha vida, minha casa, minha igreja e minha cidade.
A partir de um posicionamento, porque se você continuar lendo aqui o capítulo 19, Elias saiu daquele lugar. Ele saiu da caverna, ouviu a voz de Deus. E sabe o que acontece quando você e eu ouvimos a voz de Deus? Outros são alcançados. 19:19, 1 Reis. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então eu os seguirei. E Elias respondeu: vai e volta. O que fiz eu contigo? Eu quero parar nessa pergunta. O que fiz eu contigo, Eliseu? O que eu fiz? Eu só tirei minha capa, joguei assim e acabou. Se eu pudesse responder aqui essa pergunta, não tem a resposta, mas eu quero ousar responder. O que Eliseu fala para Elias? O que fiz eu contigo? Responde Eliseu: não foi comigo que você fez. No dia que você decidiu sair daquela caverna, eu já estava aqui esperando para que você viesse. Em outras palavras, eu quero te dizer, a hora que você sair da tua caverna, outros serão encontrados por aquilo que tem transformado a tua vida. Você terá pão para compartilhar, brasa para compartilhar, água para compartilhar, porque tudo que Deus começa a fazer não para em você. Começa em você. Alcança tantos e tantos e tantos outros. Quanto mais eu me esvazio daquilo que o Senhor tem trazido para mim, mais Ele encontra espaço para me preencher, e mais eu posso dar e entregar aos outros. Sempre haverá pão, brasa e água. Irmãos, Jundiaí é uma terra fértil, e tem vários Eliseus esperando para que você encontre com eles. Existem vários Eliseus que estão na iminência de você sair do lugar onde você está, de você se posicionar no alto monte da presença de Deus e ali permanecer. E a partir desse momento, outros irão se deparar com a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Eu acho que das Escrituras, essa é uma das histórias mais lindas que nós ouvimos. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou: olha, tudo bem legitimar como você está, mas a realidade é que você não vai permanecer dessa maneira. Porque existem os Eliseus que estão desesperados. Sabe o que a Escritura diz? Que a criação geme e tem dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Eu falo para você que os Eliseus estão gemendo e tendo dores de parto pela manifestação dos Elias. Você é Elias, meu irmão. E talvez você esteja todo domingo, você se depara com a presença de Deus, você se enche dessa presença, mas chega na segunda-feira e olha toda a tua realidade e você tenta se esconder debaixo da humanidade, tentando se alimentar de zimbro, tentando se alimentar daquilo que é humano. Sabe o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar? Você não é mais um ser carnal, você é um ser espiritual e que discerne as coisas no espírito. Já não dá mais para nós andarmos na carne, uma vez que somos levados a viver e temos a vida por Cristo no espírito. Você não é mais carnal, não tem mais possibilidade de voltar para debaixo do pé de zimbro. Chuta o pé de zimbro hoje, fala: para bem longe de mim. Eu quero o quê? Eu quero o pão que vem do céu, eu quero a brasa do Espírito e eu quero a água que limpa a minha vida. Mas e essa natureza, essa humanidade? Essa humanidade minha já foi pregada na cruz. Eu não quero mais me deparar com aquilo que Cristo já levou, porque a realidade para mim é: o sobrenatural está disponível para mim e para você. Levanta os teus olhos e vê. Abra o teu coração e veja, tira a tua ótica natural e comece a ter uma ótica celestial do Espírito sobre você. Você não é mais carnal, irmão. O pecado já não tem mais poder sobre a tua vida, porque Jesus rasgou a cédula que era contra você. Você é um ser espiritual e o discernimento na tua vida é pelo Espírito. Então eu quero já quebrar uma coisa aqui. Aquela história: ah, mas isso é da minha cabeça. Não. Isso é do teu espírito, porque você já não é mais um ser carnal.
não é mais a carne que te move, é o Espírito que te direciona. E a partir desse momento, com vida no Espírito, o que vem sobre a tua mente é espiritual. Por quê? Porque somos seres espirituais. Fica de pé que eu quero orar com você. Que hoje nós possamos sair desse lugar. Feche os teus olhos nessa hora. E eu quero que você coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa hora. Enquanto a banda se posiciona aqui, eu quero que você declare essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e levanto os meus olhos para ver o banquete que o Senhor tem preparado para mim. Senhor Jesus, nessa noite, eu saio, declare isso com fé, eu saio da caverna, eu saio da escuridão, eu saio do lugar de morte e ando para a vida que está em Ti, ó Cristo. Deixa eu orar por você nesse momento. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa hora. Abra suas mãos como que recebendo. Espírito Santo, vem sobre nós. A morte o Senhor venceu. O véu o Senhor já rasgou. A tumba já está vazia. Ah, Deus. Nós te adoramos hoje aqui. Senhor, vem com a Tua glória sobre nós nessa hora. Vem com o Teu Espírito sobre nós nessa hora. A tumba vazia agora. Proclama a Tua glória. Queria muito agradecer, Caio, Ju, obrigado pela disposição, pelo tempo de vocês, por estarem aqui nos servindo. Nós amamos a vida de vocês e é uma alegria construir o reino junto com vocês. Vamos dar uma salva de palmas para eles também. Gratidão. Gratidão. E você que nos acompanha online, nós estamos encerrando por aqui. Nos encontramos domingo que vem, às 17 horas, aqui no Quality ou aí no YouTube, onde você estiver. Que Deus te abençoe.